Você bem informado. Jornal da Ótima. Agora são 8h23, já voltamos com o Jornal da Ótima nesta segunda-feira, 6 de julho de 2020. Você que está chegando neste momento, fique à vontade, seja muito bem-vindo e tem entrevista, como anunciamos antes do intervalo comercial. Nós vamos falar porque o prefeito de São Paulo, a gente retoma a capital, né? Porque o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou um protocolo permitindo, a partir desta segunda-feira, a reabertura de restaurantes, bares, padarias e os salões de beleza. Os setores funcionarão de acordo com regras para evitar a aglomeração e para diminuir as chances do contágio. Porém, a preocupação é grande com relação ao comportamento das pessoas nessa nova fase que a capital vai viver a partir de hoje. E aí, para falar sobre o assunto, para nos ajudar com essa questão, nós vamos conversar com o Almir Neto, que é presidente da ABPAS, que é a Associação Brasileira para a Promoção de Alimentos Saudáveis e Sustentáveis, a quem a gente agradece muito a participação. Almir, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença no Jornal da Ótima. Obrigado, bom dia aos ouvintes da Ótima. Para a gente começar o bate-papo, Almir, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da Associação Brasileira, né, para a Promoção de Alimentos Saudáveis. Antes da gente comentar essa questão da capital paulista, qual que é o objetivo, a finalidade principal desta associação que atua aí nessa questão alimentar? A ABPAS é uma associação jovem, tem apenas 3 anos, foi formada por nutricionistas, gestores de restaurantes e também empresas que administram restaurantes, com o objetivo de promover a melhor qualidade da alimentação, principalmente fora do lar. Por que fora do lar? Porque a alimentação no lar já tem muita gente ajudando o brasileiro a aprender a adquirir novos hábitos alimentares. Nas escolas também já existem algumas leis, normas que estão ajudando as escolas a avançarem. A merenda escolar hoje já é bem diferente de 15 anos atrás, mas nos restaurantes essa evolução ainda não chegou. O Guia Alimentar da População Brasileira, que é um excelente documento feito pelo Ministério da Saúde, ele traz novas recomendações em termos de alimentação saudável, e a nossa intenção é de ajudar os profissionais a entenderem isso, para que eles possam preparar refeições e disponibilizar, seguindo esses critérios do Guia Alimentar da População Brasileira. Quando a gente fala de alimentação saudável, sustentável, para o ouvinte que nos acompanha entender, do que a gente está falando? Vamos lá, resumidamente, o que o guia defende como alimentação saudável, e, é claro, baseado nas evidências científicas, e isso aceito também já internacionalmente, falando a mesma linguagem da OMS, é uma alimentação bem variada, prato bem colorido, composto predominantemente de alimentos de origem vegetal, né? Vegetais crus, vegetais cozidos, grãos, preferencialmente integrais, completado também com proteínas, mais uma pequena porção, que pode ser tanto animal como vegetal. A quantidade de proteína que é abaixo da média do Brasil. O brasileiro consome em média 700 gramas de proteína por semana, proteína animal, quando o guia recomenda 400 gramas, o Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer recomenda 350 gramas, portanto, tem aí uma redução que pode ser feita em benefício da saúde. Ainda, recomendações principais do guia: diminuir a quantidade de sódio, sal, porque o brasileiro consome mais do dobro da quantidade recomendada pela OMS por dia, a mesma coisa com açúcar, e tirar, aí sim, o guia faz uma restrição, os alimentos ultraprocessados, que são alimentos de mentira, criados pela indústria, são alguns dos alimentos da indústria, né, que são de mentira, com vários ingredientes, um excesso de açúcar, um excesso de sal, um excesso de calorias e com muitos aditivos também. Esses alimentos que a gente deve excluir. Tira esses alimentos e abre espaço para entrar os vegetais in natura. Isso já é um grande passo para caminhar no rumo da recomendação do guia. Muito bem. Almir, nós estamos então hoje, né, com essa flexibilização para acontecer em São Paulo com relação aos restaurantes e bares. Com relação ao comportamento do consumidor, a pessoa que vai se alimentar num restaurante, qual deve ser a principal mudança a partir de agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Olha, o que a gente tem visto, né, tem 2 grupos distintos de consumidores.
Não só no Brasil, vamos fazer justiça um pouco também ao brasileiro, mas a gente viu esse fenômeno da euforia que ocorreu na semana passada no Rio e foi tão noticiado. A gente viu também na França, viu também na Espanha, não só em restaurantes, como também em praia. Quer dizer, de fato, depois de meses, né, reprimidos, os consumidores estão assim um pouco ávidos por voltar um pouco da vida anterior. Já um outro grupo de consumidores que frequentam restaurantes de um ticket médio mais alto já têm sido bem mais prudentes e colaborando também bastante com os estabelecimentos. Isso também não só no Brasil, como no exterior. Porto Alegre funcionou por 3 semanas, agora fechou novamente. Florianópolis funcionou por 4 semanas, também já fechou novamente. Nós vamos ter esse vai e vem agora, que é mais ou menos inevitável, afinal a vacina ainda não está aí. Então o consumidor tem que ir com cautela. De fato está sendo aberta uma possibilidade, mas não é a volta à vida normal, porque o vírus está entre nós e a vacina ainda não, né? Com certeza, Elite. Eu tenho uma pergunta relacionada ao tema anterior ainda que nós vimos falando, Almir, que é com relação à alimentação saudável, né? Então, a proteína animal é o nosso famoso carne vermelha, o nosso churrasquinho, né? Que a gente tem que meio que deixar de lado, né? No Brasil, principalmente, diminuir, né? Diminui bastante. Exatamente. E qual é o trabalho que a associação tem com relação aos restaurantes? Porque se eu vou sair de casa para jantar à noite, como é que eu vou saber se o restaurante que eu vou frequentar, eu pretendo ir com a minha família, enfim, ele tem uma política de alimentação saudável? Eu não tenho esse certificado ainda, né? Não, ainda não. São 2 trabalhos que nós temos feito em 2 frentes. Primeiro, junto aos profissionais. Eu mencionei o Guia Alimentar da População Brasileira, mas pouquíssimos brasileiros já conhecem esse guia. Então, nós estamos ajudando a divulgar o guia. Entre os profissionais, por incrível que pareça, que trabalham com restaurantes, menos ainda. Poucos, muito poucos conhecem. Então, nós estamos levando um conjunto grande de informações através de vídeos curtos, através de textos, entrevistas com chefes, para os profissionais. Porque não adianta a gente querer oferecer uma refeição saudável se quem está preparando aquela refeição não conhece os detalhes de uma refeição saudável. Porque não é só escolher o alimento certo, é prepará-lo também da forma adequada. Uma fritura, ela pode ser saudável ou ela pode ser bem maléfica se o óleo superar uma determinada temperatura e começar a formar toxinas. Essas toxinas então vão passar para o alimento. Então você vê, é um detalhezinho da temperatura que vai fazer a diferença. Então nós ajudamos os profissionais com orientações. E ajudamos também o consumidor, porque o consumidor também ainda não sabe o que é alimentação saudável. Por exemplo, não está se falando de tirar a proteína animal por completo, mas de diminuir, de abrir mais espaço, né, para os vegetais. Alguns tipos de preparação, evitar um pouco mais a fritura. O brasileiro gosta muito de fritura, de fato. A gordura dá sabor, né? E o brasileiro consome muita fritura. Pode diminuir bastante também as frituras e preferir outro tipo de preparações. Então, orientações aos consumidores, orientações aos profissionais é um primeiro estilo de contribuição que nós damos. E o segundo, através do nosso site www.restaurantesaudável.com.br, o consumidor que vai fazer uma pesquisa para o seu bairro ou para um outro bairro ou para uma outra cidade, ele pode então procurar ali os restaurantes saudáveis. Assim como ele pode recomendar um restaurante saudável e pode avaliar um restaurante que já está lá e que ele frequentou. Nós não queremos saber se o preço é adequado, se o conforto é bom, nós queremos saber, são 5 quesitos, se o restaurante está cumprindo com esses 5 quesitos para ter uma alimentação saudável. Então ele pode identificar um restaurante, recomendar um restaurante ou avaliar um restaurante seguindo os nossos 5 critérios que estão bem explicados lá no site. Isso é muito, muito importante, né? Importante mesmo. Uma questão aí que você falou, que gerou uma curiosidade, imagino, do ouvinte, né? Que também está nos ouvindo, que na questão das frituras, quando você usa o óleo com excesso de temperatura,
de temperatura, ele Exato. causa toxina. Mas e como é que a dona de casa vai saber qual é a temperatura ideal? Vamos lá, em casa, dificilmente ela ultrapassa. Põe o dedo ali na frigideira. Não faz isso, Não. é brincadeira. Em casa, vamos lá, a recomendação, primeiro, os óleos que mais resistem à alta temperatura, o óleo de soja, o óleo de milho, já são bastante utilizados pela dona de casa. Isso já é um bom sinal. É diferente você fazer uma fritura em casa e fazer num restaurante. Em casa você faz uma pequena porção, não precisa de um volume tão grande de óleo e uma temperatura tão alta para resistir àquele alimento. Num restaurante, via de regra, pega um alimento que está congelado e joga direto numa fritadeira. Então ela tem que ter uma carga de energia muito forte para compensar esse alimento congelado que vai entrar ali. Na segunda, na terceira fritura, se ela não tiver essa carga muito forte, a temperatura cai e o alimento vai ficar encharcado. Então, as fritadeiras, elas são muito potentes. E elas, em geral, vêm com um comando para não ultrapassar determinada temperatura. Mas o profissional, ele está com pressa, ele está na correria e ele não sabe desse efeito da toxina. Essa é a verdade, nós estamos ensinando. Então, a hora que ele começa a saber disso, ele que aquela fumacinha que está saindo significa que o óleo já entrou em ponto de saturação e ali, então, ele já ultrapassou, né, o momento adequado, então ele já tem aí uma forma de aprender. Além disso, existem muitas frituras que são feitas em restaurantes, jamais em casa, com produtos que são totalmente inadequados, que é a gordura vegetal hidrogenada. Ela é econômica, mas ela é muito ruim para o sistema cardiovascular. Tanto é que a OMS já decretou o banimento da gordura trans até 2023. Alguns países já se anteciparam, já eliminaram esse produto. Nós ainda estamos com essa tolerância, né, até 2023, reforçada pela Anvisa. Mas um restaurante que quer realmente oferecer algo saudável para o seu consumidor não precisa esperar 2023. Toma essa decisão hoje e coloca já o óleo de milho, óleo de girassol, né, óleo de soja, que são mais adequados. Ok, com relação também à dona de casa, quando ela vai no supermercado, é importante ela evitar, como você disse no começo da entrevista, né, essa alimentação que vem embalada, né, em caixinhas, né? Ler muito o que está na caixinha, se tem gordura trans ou não, e evitar isso, né? Porque o melhor alimento, o alimento mais saudável, está na feira ainda. No supermercado mesmo, também ali na feirinha do supermercado, mas é ali que você encontra o alimento e você cozinha e faz ele de acordo com o que preconiza aí a alimentação saudável. Sem dúvida. Eu vou fazer a propaganda de um aplicativo, como ele não é vendido, e nossa associação também é uma associação sem fins lucrativos. E quem faz esse aplicativo, ele não vende, ele está disponibilizado gratuitamente, então é um serviço público. Chama Desrotulando. É um aplicativo muito bom. Você pega um alimento qualquer que está cheio de nomes lá, leia a lista de ingredientes. Precisamos acostumar com isso, né? Entender o que está ali dentro daquela caixinha. E se você não entende, porque tem muito nome que foge ao nosso conhecimento, infelizmente isso está ficando muito comum, pega o Desrotulando, leia o código de barra e o Desrotulando vai te dar uma nota para aquele produto. Ele analisa já tem as informações armazenadas e te informa sobre o ponto de vista se ele é ou não um alimento ultraprocessado. E vai dar uma nota de 0 a 100. Olha, eu fiz uma brincadeira há poucos dias no supermercado, com o Desrotulando. Eu queria comprar uma linguiça que tivesse nota de pelo menos 80. Eu fiquei 40 minutos e não consegui. Difícil, né? E é o nosso dia a dia, né, Elite? Desrotulando. Eu vou anotar aqui porque eu vou feito baixar. por uma nutricionista, é muito interessante. Fica como dica. Muito útil. Exatamente, vamos colocar aí na nossa... Desrotulando, então, é o aplicativo como dica aí que o Almir está passando para você saber da procedência do alimento e encontrar um alimento mais saudável. Almir, até para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, então para hoje, por exemplo, na capital paulista... Oi, Elite. Eu vou te interromper só porque eu não posso perder a oportunidade. Ele é um aplicativo mais ou menos como o Vivino, né? Porque o vinho, quando você vai tomar no restaurante, hoje, quando você vai comprar um vinho, todo mundo já usa o Vivino. Quanto tá esse vinho? Ah, tá tanto. Deixa eu ver a nota dele. Claro que tem coisas aí que, né,
Aí é meio questionável, às vezes, quando é um lançamento, poucas opiniões, enfim. Porque o vinho vai de gosto também e tal. O desrotulando não, ele segue os critérios da saúde mesmo, né? Exatamente. Não, acho muito importante, vamos divulgar isso, por que não? Eu vou baixar no meu aplicativo com certeza, no meu celular. Nós também, nos nossos sites, nós estamos sempre divulgando informações do desrotulando, porque elas são, de fato, úteis ao consumidor. Sim, o ouvinte, nós estamos com imagens agora, depois a gente vai colocar na nossa página das redes sociais mostrando como é fácil o aplicativo e depois também a gente coloca o endereço do site, né, da Associação Brasileira para a Promoção de Alimento Saudável para que você possa ter mais detalhes e até os donos de estabelecimentos comerciais que estão nos ouvindo possam reconhecer ali também dicas, né, para mudar essa consciência na produção do alimento. E é disso que eu estava falando, Almir. Hoje, então, para São Paulo, por exemplo, que tem essa retomada, mais do que se preocupar com a questão de espaçamento, de higiene, que é fundamental e que todo estabelecimento tem que fazer, o empresário tem que se preocupar agora também com o que vai servir, né, para o seu consumidor, né? Olha, o empresário ele tem um desafio bem razoável agora, hein? Porque é um protocolo, são muitos detalhes a serem seguidos. A nossa recomendação para o empresário é: ponha seu foco em 2 grupos, educar o seu consumidor e educar os seus colaboradores. Esses 2 grupos têm um grande conjunto de informações, principalmente os colaboradores, a entender, né? Além das recomendações do setor, as recomendações do município, que às vezes variam, e as práticas de segurança que ficaram ampliadas, né? Usar máscara, sim, mas e a máscara vai trocar de quanto em tempo? Vai ser máscara descartável ou máscara reutilizável? E a questão do álcool gel, o próprio consumidor entrou num restaurante, sentou, ele pegou da cadeira, ele encostou na mesa. Antes de mais nada, pega o álcool gel que deve estar na mesa, limpa de novo a mão, apesar de que acabou de sentar, mas você tocou na cadeira, né? Tocou na mesa. Então, são práticas novas que tanto o consumidor como o garçom e tal vão ter que se adaptar daqui para frente. O restaurante não é mais aquele mesmo lugar que ele frequentava. Por algum tempo a gente vai ter que conviver com essas novas práticas. E do lado do alimento, também, né, os cuidados. O entregador não pode mais entrar no restaurante para entregar o alimento. Então já começa daí os cuidados, já receber na porta e deixar a embalagem para fora. Então ele tem aí um grande número de pontos novos a serem observados para transmitir segurança para os seus clientes. Uma preocupação que tem também eu não vi estudo ainda sendo divulgado de que eu sentei no restaurante, vou usar todos esses protocolos que você acabou de falar, mas se eu for no restaurante hoje, eu vou levar o meu álcool gel junto. Então, antes de eu colocar a mão no prato, eu vou colocar álcool gel nas minhas mãos, que eu acho que é o mais correto. Agora, quem me garante que o talher que veio ali, aquele prato e aquela toalha estão esterilizados? Isso é meio complicado, não é? E o alimento também. Está sendo recomendado, não, aliás, proibido, né? Toalha de pano, eliminar, guardanapo de pano, eliminar, utilizar descartáveis, né? E mesas ou com aqueles jogos americanos, os sets que podem ser trocados, ou nada, que de forma a limpar imediatamente. Quando sai um cliente, a limpeza que tem que ser feita hoje numa mesa é muito diferente da limpeza que se fazia há 3 meses atrás. Mas sem sombra de dúvida, ter o seu álcool gel é uma prudência que eu concordo plenamente com você. E utilizar o tempo todo. O talher está recomendando também que ele venha para a mesa só quando vier também o alimento. E de preferência que venha num saquinho plástico já protegido. Então, existe aí alguns cuidados que o restaurante que segue isso com critério transmite total segurança para o consumidor. Não, sem dúvida. Agora, a partir de agora, a segurança, eu acho que vai ter muita gente que vai chegar no restaurante, vai olhar e vai sair, né? Porque se não bater o olho e sentir firmeza de que ali está sendo bem feito, que tem o talher, como você falou, que vem no saquinho plástico, que a mesa está sendo bem tratada, que os garçons estão bem preparados, explicativos. Eles precisam me dar segurança para me sentar na mesa deles e fazer a minha alimentação, não é? Exato. Imagina que se você dá o azar de encontrar um corpo estranho qualquer na sua salada. Isso não significa mais um cabelo. Significa que a higiene está falha e o vírus. Se o cabelo passou e o vírus, não é? Então os restaurantes têm que entender isso. O consumidor vem com um estado de espírito um pouco alterado também.
E com toda a razão, né? Com toda a razão. A gente Com toda a razão. vai ter que fazer um trabalho muito forte com relação a isso, até reeducando o consumidor, mas principalmente os donos de restaurantes e garçons para que façam esses protocolos bem feitos, né? Posso falar um pouquinho mais? Claro. Uma outra recomendação para o consumidor: ter um pouco de paciência com o restaurante, não com respeito à higiene, isso absolutamente não, tolerância zero. Mas vamos lá, os restaurantes estão reabrindo com a capacidade de ocupação reduzida. Então ele pode ter no máximo 40% da ocupação que ele tinha antes. Significa que ele vai ter receitas menores. Por outro lado, ele vai ter custos maiores. Ele vai ter custos que ele não tinha antes, né, sob o ponto de vista principalmente aí da segurança sanitária. O próprio custo de pessoal, se você mantém o custo de pessoal, que é um custo fixo, mas tem uma receita menor, então seus custos fixos como o pessoal, o aluguel, vão pesar mais. Os restaurantes vão sofrer, não vai ser um período fácil. Estudos mais sérios imaginam que os restaurantes vão estar reequilibrados economicamente no segundo semestre do ano que vem. Então, é um período em que eles vão diminuir um pouco a dor que eles estão tendo hoje, estarem fechados, mas não que eles vão voltar a ter uma vida econômica equilibrada já de imediato. Então, o que é recomendado? Reduz o cardápio. Não adianta fazer aquele cardápio de antes com grande número de preparações que requerem um grande número de pré-preparos. Simplifica o cardápio, vai naquilo que são os preferidos da grande maioria, porque não é hora de agradar a tudo e a todos, é hora de ter foco e agradar principalmente na segurança sanitária. Correto. Gostei muito da entrevista, viu? Achei, Almir, muito construtiva, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? E, Aline, não sei se você tem mais perguntas, fique à vontade. Não, é isso mesmo, realmente uma entrevista muito esclarecedora. Aliás, estamos falando de alimento tem tudo a ver com a saúde, e o que a gente mais precisa nesse momento é cuidar da nossa saúde. Então, Almir, a gente deixa o microfone à disposição para que você deixe o recado final para todos que nos ouvem, com população, dono de restaurante, empresário, de maneira geral. A minha recomendação é nada de euforia, vamos com cautela. E o que estiver atendendo plenamente, principalmente também a sua saúde, entre no nosso site e recomende aos outros. Ok, muito obrigado. Um abraço. Hein? Ok, muito obrigado a vocês. Bom dia.